boa noite. Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal entrar. Olá, olá. Pessoal, só confirma se tá todo mundo escutando bem. O áudio tá saindo legal aí para vocês. Karina, parabéns pela validação do diploma. Boa noite, boa noite. Pessoal, hoje a gente está iniciando um quadro aqui na Brazilian Nurse Abroad, que é o bate-papo com o enfermeiro. A gente vai estar trazendo enfermeiros que estão em várias etapas do processo, que estão no processo de validação, estudando para o Uniclex, que já passaram pelo Uniclex, que já estão na busca de sponsor, imigração, e enfermeiros que já estão aqui já nos Estados Unidos, trabalhando como enfermeiro, e a gente vai trazer eles aí, não sei com que frequência, provavelmente vai ser semanal, ou de 15 em 15 dias, a gente vai estar divulgando aí, para trazer esses enfermeiros para contar um pouco da história, né, de como que foi o processo, de como que é trabalhar aqui como enfermeiro. Então hoje a gente vai estar com a Carolina Almeida, ela é especialista em oncologia e ela vai dedicar o tempo hoje para poder falar de como que foi o processo dela, como que foi a preparação do Uniclex, ela passou recentemente pelo Uniclex, e como que está sendo a preparação dela para o inglês, né? Então, vamos ver se ela já está online aqui. Quem tiver pergunta, pessoal, chama e tem um ponto de interrogação aí embaixo, faz a pergunta por lá, não pelos comentários, tá? Se os comentários acabar que passa muita gente falando, muita gente entrando, acaba que se perde ali. Então, pela pergunta aí, a gente consegue selecionar as perguntas e falar aqui na live. Vamos só aguardar ela entrar aqui. Ele já está entrando. Obrigada. Olá, Carolina. Seja bem-vinda aqui. Obrigado por disponibilizar seu tempo para falar um pouco sobre seu processo. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou super feliz de estar aqui e até um pouco emocionada, né? Porque quem diria que eu ia estar falando sobre isso que parecia um sonho distante, agora já está virando a minha realidade, né? Mas estou super feliz. Legal. Mas me fala um pouco de você, se apresenta aí para quem não te conhece. Certo, então vamos lá. Vamos para aquela clássica pergunta. Está. Tell me more about you. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre mim. Algumas pessoas já me conhecem, né? Aqui que eu tô vendo do pessoal que está online. Então, eu me formei, eu sou enfermeira, tá?
obviamente. Eu me formei pela USP de São Paulo em 2007, perdão, ou seja, estou chegando aí na casa dos 15 anos de formada, né? E eu já entrei na faculdade querendo trabalhar com oncologia e mais assim, com o coração aberto, né? Tô vendo o pessoal do Descomplica aí online, super animado. Obrigada, gente. E aí, eu sempre quis ser enfermeira, eu acho que isso é uma coisa importante de eu falar. Eu sempre quis ser enfermeira. E aí, então, eu me formei na USP de São Paulo e durante toda a faculdade, eu vivi vários estágios, mas eu sempre fui apaixonada por oncologia. E aí, eu saí da faculdade já realmente com a certeza de que oncologia era minha paixão. E aí eu saí da faculdade, eu fiz pós-graduação na C. Camargo em oncologia. Na época não estava tão em alta, não era tão divulgado ainda sobre residência, né? Hoje, se eu com certeza teria escolhido a residência se eu tivesse essa oportunidade na época. E aí eu sempre trabalhei com oncologia, né? Então eu fui enfermeira do ICESP, para quem não conhece, é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é do complexo do Hospital das Clínicas de São Paulo. E eu fui enfermeira da quimioterapia por 5 anos. Então eu era enfermeira assistencial e instrutora, responsável por treinar as pessoas novas que entravam da equipe de enfermagem. E é realmente um trabalho que eu amo, né? Depois, depois que eu trabalhei na quimioterapia por 5 anos, eu fui trabalhar como Study Coordinator de estudos clínicos em oncologia, lá no ICESP também. Então, assim, eu mudei de setor, mas não mudei de hospital, né? E eu fui trabalhar como Study Coordinator. Então, eu como coordenadora de estudo, o coordenadora de estudo não era um cargo hierárquico, tá? Meu cargo era enfermeira de pesquisa. Mas o meu cargo dentro da pesquisa clínica era Study Coordinator. Ou seja, eu era a pessoa responsável por alguns estudos clínicos para que, desde o começo até o final, eu era responsável pelo estudo e pelos pacientes que estavam naquele estudo. Então, lá no ICESP, o Study Coordinator exclusivamente tem que ser enfermeiro, é uma exigência do setor, e eu dividia a especialidade gastrointestinal com mais outros 2 amigos, enfermeiros. Então, nós 3 éramos Study Coordinators responsáveis por conduzir os estudos clínicos de gastrointestinal lá no ICESP. Eu fiquei por 6 anos nesse cargo e depois eu migrei numa oportunidade que surgiu e aí eu passei a ser enfermeira clínica especialista, uma coisa que aqui no Brasil ainda não é tão divulgado, mas o que muitas vezes eles chamam de enfermeira de práticas avançadas, né? Então, eu fui trabalhar na OncoStar. Fiquei lá por 2 anos como enfermeira clínica. Eu era membro da equipe do Dr. Paulo Hoff, então todos os pacientes em tratamentos ele dividia comigo, né? Eu era responsável por monitorar a liberação de quimioterapia, checagem de exames laboratoriais, toda a parte clínica de monitoramento desse paciente era eu que fazia, discussão dos casos clínicos, reuniões multi, né? E aí, depois de 2 anos, eu migrei de novo para a área da pesquisa. O mercado aqueceu bastante, né? E aí eu voltei a trabalhar com pesquisa clínica, só que agora não como Study Coordinator, mas como o que a gente chama de CRA, que é CRA, que é Clinical Research Associate, que é o monitor de pesquisa clínica. E aí, nesse cargo, não tem contato com o paciente, porque o CRA, ele é responsável por monitorar o andamento dos estudos clínicos, isso de uma forma bem simplificada, porque é um trabalho bastante complexo. Então, eu fiz essa transição para pesquisa de novo, tá? Mas só para encerrar, uma coisa que eu queria deixar muito claro para quem está conectado aí, a gente já está com 40 e poucas pessoas, é que eu sou uma enfermeira essencialmente clínica. Então, eu amo o cuidado de enfermagem, eu amo o bedside, né? Eu estar ao lado do paciente, eu acho que isso não tem nenhum tipo de... que é uma tendência que as pessoas tendem a pensar, opa, minha gata apareceu aqui,
tendem a pensar que... Olá, Valentina, participando da live junto com a mamãe. E aí as pessoas tendem a pensar que o trabalho de enfermagem é uma coisa menor. E, na verdade, eu acho que a maior riqueza da enfermagem é ser enfermeiro, né? Então, eu já queria reforçar isso desde o começo da live, porque isso é muito importante. E isso, com 15 anos de formada, eu ainda não perdi. É o que eu amo, sabe? Então, você assim que você formou, você já começou a trabalhar, então já Isso, tem 15 anos já isso, 15 de anos de experiência no experiência. Eu me formei Brasil com com a 23 enfermagem. e daqui 2 semanas eu tô virando os 38. E desde então eu sempre trabalhei na área de oncologia, né, que é minha paixão. Mas assim, eu me formei, tirei um mês de férias, em janeiro foi a colação de grau, fui tirar o Corém e em março eu já estava contratada no ICESP e fiquei lá por 12 anos e meio, né? Que é realmente um orgulho ter feito parte do corpo do ICESP. A gente sai do ICESP, mas o ICESP não sai da gente, sabe? É um susto, dá muito orgulho pra gente. Mas sim, já tenho 15 anos aí de trajetória. E como que surgiu o interesse? Como que você ficou sabendo em relação à enfermagem nos Estados Unidos? Como que você ficou sabendo? Quando que você ficou sabendo dessa oportunidade? Certo. Olha, essa é uma em pergunta super relação à interessante, validade Jean. autonômica e tudo mais? Eu sempre tive uma fascinação pelos Estados Unidos. Eu brinco, falo, eu sou dos Estados Unidos mesmo. Mas eu vim de uma família extremamente humilde, tá? Eu vim de uma família extremamente humilde. Então, assim, durante a minha infância, adolescência, faculdade, eu nunca viajei para fora, nunca tinha estado nos Estados Unidos, né? Então é uma coisa que eu não sei te dar uma explicação racional, mas eu tinha uma fascinação com a questão dos Estados Unidos dentro do meu coração, eu sempre sonhei em estudar e trabalhar e morar lá. Mas sempre pareceu um sonho distante. E eu não sei nem por quê, porque eu não fui nem atrás de informação. Eu falava, é muito difícil, nunca vai acontecer. E aí eu fui enterrando esse sonho em algum lugar dentro de mim. E aquilo, né, ficou lá. Mas eu acho que quando é uma coisa que é muito importante pra gente, não é bom, né, a gente enterrar, assim. Então, depois de todos esses anos, esses 14 anos de enfermagem, assim, de trabalho, né, eu resolvi... Eu tive uma colega, uma amiga minha, que iniciou o processo por uma agência, né? E ela começou a me falar, vai com tudo, é possível, é possível. E aí aquilo foi resgatando aquele sonho dentro de mim. Nesse meio tempo eu estive nos Estados Unidos várias vezes, e ou a trabalho ou a passeio, e realmente quando eu estou lá eu me sinto em casa, foi um negócio de tipo feels like home mesmo, novo aqui. E aí a minha amiga começou a dar uma pilhada na minha cabeça e eu me inscrevi numa agência. Eu não vou citar nomes porque não é o objetivo da nossa live, tá? Não vou falar bem ou mal de ninguém. Eu mandei meu currículo para uma agência, preenchi o formulário online e aí eu recebi um não. Tipo, eles avaliaram o meu currículo e como eu não estava bedside, não estava trabalhando beira-leito, eles recusaram o meu currículo e aquilo fez muito mal para mim, assim, minha autoestima foi pro chão, porque ali aquele não foi como se estivesse dizendo assim, você não é uma enfermeira capacitada para ir para os Estados Unidos, sendo que isso, né, não tinha nada a ver. E aí eu enterrei de novo esse sonho mais uns meses e ela continuou o processo dela, aí ela passou no NCLEX. Quando ela passou no NCLEX, que ela me ligou, eu comecei a chorar junto com ela, mesmo sem entender muito bem o que era o NCLEX. E aquilo, eu fui tomada por uma emoção, assim. Eu sou uma pessoa muito passional, né? E aí eu falei, gente, acho que eu vou tentar. Isso era dezembro do ano passado.
Eu acho que eu vou tentar, eu acho que eu vou tentar, eu acho que eu vou tentar. E aí eu fiquei nessa dúvida, porque não é um processo barato, né? Com a conversão do dólar, quem converte não se diverte, né? Mas eu resolvi dar entrada no processo para fazer a validação do diploma e aí eu comecei a me informar. Aí é Google, né? Google, aí apareceu a chance de entrar num grupo de WhatsApp, um grupo que ajudou a validação, e assim a gente foi fazendo aquele networking de pessoas que estavam nesse processo, e se eu hoje cheguei aqui, eu sou muito grata a algumas pessoas que me receberam de braços abertos para me ensinar, né, tipo, pegar na mão mesmo e falar, olha, é assim que faz. Então, eu fiz grandes amigos da enfermagem, seja do grupo de ajuda da Joseph, que é da Aline, ou seja, do grupo que eu tenho hoje, um grupo de estudo, que não fui eu que criei, que é o Descomplica, que é uma paixão que eu tenho mesmo, as meninas do Descomplica. A gente estuda para o NCLEX. Eu já passei e eu continuo estudando com elas. E aí, no começo do... Então, assim, entraram pessoas maravilhosas na minha vida nesse processo, sabe? Então, financeiramente é pesado, emocionalmente é pesado, mas eu faria tudo de novo. E aí, entre eu passar no NCLEX agora no final de agosto, o processo todo eu levei 6 meses, que foi muito mais rápido do que eu poderia sonhar, né? Então... Só voltando, e foi em dezembro, você teve essa vontade mais forte mas eu de só iniciar o processo? tomei Quando você coragem iniciou? mesmo, assim, de começar a juntar papelada no comecinho de fevereiro, tá? E no comecinho de fevereiro, então, eu comecei a juntar essa papelada exigida para validação para a empresa que eu escolhi, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí, toda essa emoção durou 6 meses. Que, considerando 15 anos eu enterrando esse sonho, que são 6 meses, né? Comparado com 15 anos. Então, realmente eu faria tudo de novo, sabe? Porque é um sentimento assim que não dá para explicar, sabe? Então, gente, perdoa. E ela não sai, desculpa. E aí eu tinha, e também foi outra coisa que eu falei assim, bom, eu tenho X dinheiros, vai rolar com esses X dinheiros, é o que eu tenho, e então acho que é por isso também que eu me dediquei tanto, sabe? Porque a gente não quer ficar gastando em dólar, né? E aí eu iniciei o processo, então, de validação, teve uma parte do processo que deu uma desanimada, aí eu participei de uma palestra sobre carreira no trabalho que foi bem importante para mim, me motivou em seguir, buscar o sonho, sabe? Então, continuei no caminho, foi bem importante essa palestra para mim sobre carreira. E eu tenho algumas mensagens para passar para o pessoal da enfermagem, mas eu vou deixar isso para o final, sobre acreditar nos próprios sonhos. O que mais que você quer me perguntar? Isso. Então você começou em fevereiro, final de A fevereiro, quanto validação, tempo de eu não sei duração te dizer com a exatidão, mas o validação? report saiu, eu não lembro agora com exatidão, são muitas datas, né? Mas o report da equivalência saiu bem rápido, porque foi relativamente rápido nesse sentido, porque a USP manda a grade curricular já em inglês e com carimbo oficial. Então, isso facilitou e economizou na parte da tradução juramentada. E a minha carga horária excedeu muito a exigida, né? Porque o curso era integral. Então, realmente, nesse sentido, facilitou para mim. O pessoal do serviço de graduação me ajudou bastante nessa parte, né? Mas foram... Aí tem que mandar as digitais, aí enroscou um pouquinho as digitais, teve greve da Receita Federal, negócio. Eu mandei dinheiro a mais, eles devolveram, porque não devolveram só o troco, devolveram todas as minhas impressões digitais, eu tive que mandar de novo. Foi aí que o processo enroscou um pouco mais. Falei, gente, será que eu vou ficar parada no FBI? Não é possível, né? Mas não, tudo acontece no tempo certo, né? Mas enquanto esse processo estava rolando, eu já estava estudando para o NCLEX, porque eu sabia que ia ser
acho que o meu maior desafio, assim, já com tantos anos de formada e sem estar à beira-leito, eu ia meio que ter que fazer a faculdade de novo, sabe? Então, fiquei muito focada nisso, assim. Uhum. Foi Então, o pela pessoal Joseph. que está perguntando aqui qual empresa que você fez, foi a Joseph, né? Eles estão perguntando também do tempo do processo. Bom, o que eu costumo falar para todo mundo, né, que procura a gente, qual que é o tempo do processo? A gente fala a média, porque isso depende muito da faculdade. Sim. Por exemplo, é a primeira vez que eu vejo a faculdade emitir o documento já em inglês. Então, se a faculdade... não adianta eu falar, vai demorar Exato. entre 1 a 2 meses, sendo que a faculdade Exato. demora 3 meses para poder mandar um documento. Então, não vai cumprir o prazo. Isso já não é problema da Joseph, já não é problema de ninguém, já é problema da faculdade, né? Então, assim, geralmente o Corém não tem muito problema quanto a isso, já o Corém praticamente recebe todo dia as documentações, principalmente agora, de 2 anos para cá, com essa divulgação de enfermagem, tem bastante enfermeiros aqui fazendo conteúdo e tudo mais. Tem bastante pessoas fazendo o processo, né? Então, a faculdade, o Corém em si já sabe fazer o processo, eles já sabem enviar a documentação, tanto pelo CGFNS quanto pela Joseph, mas o problema é a faculdade. Algumas faculdades até se recusam a assinar um documento que não são delas. Não assinam um documento que não é da própria faculdade, ou até mesmo fala que eu não assino um documento em inglês. Isso é um absurdo. Uma universidade não tem uma pessoa que não sabe Exatamente. o que é nome, o que é endereço. Eu realmente inglês, acho que eu tive uma vantagem formulário, nesse né? sentido, pelo fato da USP já mandar o documento assim, né? Eles mandam em português e em inglês. E para o pessoal que está perguntando sobre a empresa, né? Gente, a decisão... Porque assim, para a gente fazer essa validação do diploma, a gente precisa escolher uma empresa lá dos Estados Unidos que vai olhar todo o nosso histórico escolar e falar, tá, você é equivalente para esse estado que você está prestando, ou você não é equivalente. Tá faltando horas, anyways. O que é, assim, importante, né, eu acho citar. A escolha é muito pessoal, sabe, Jean? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ansiosa mesmo. E quando eu quero as coisas, eu quero tudo para ontem. Imediatista. Quem não, né, gente? Então, assim, eu falei, bom, agora eu vou dar entrada nessa papelada. E aí eu fui pesquisar sobre. E aí, obviamente, as duas empresas que se destacaram foram o CJFNS, né? Essa é a sigla em inglês, gente. Em português é CGFNS. E a Joseph Cione. Cada uma tem sua vantagem e desvantagem. E cada um sabe o que tem que pesar mais para você, certo? Uma das empresas é aceita nos Estados Unidos inteiro, então facilita isso, só que demora, em geral, mais de um ano para rolar essa validação do diploma, são vários questionamentos que eles abrem. E eu tinha pressa, não sei porquê, né? Mas eu tinha pressa, ansiedade. Então, eu optei por validar pela Joseph, porque ela é aceita em mais da metade dos estados, pelo que eu estava checando, e o processo é muito mais rápido. Eu não queria ter o estresse de passar pelo CJFNS. Se lá na frente eu vou ter que encarar ele, ainda não sei. Mas eu pesei os benefícios, os prós e contras para mim. Então, eu validei pela Joseph, eu não me arrependo pela rapidez, consegui manter um bom contato com eles. E eu queria... Porque o que eu queria? Eu queria fazer o NCLEX. Eu queria ter o sonho de falar, eu sou uma enfermeira internacional, norte-americana, vamos dizer, não sou norte-americana, mas eu queria ter o título de Registered Nurse. Esse era um sonho muito pessoal meu. Então eu tinha pressa. Eu demorei 15 anos para começar. E na hora que eu resolvi, eu tinha pressa, vai entender, né? Então eu escolhi a Joseph, consegui reunir os documentos. E quando eu saiu a minha ATT para fazer a prova do NCLEX, que aí demora um pouquinho mais, e eu demorei para marcar também a prova, sabe, a logística da vida adulta, mas eu tinha um cronograma na cabeça. Eu fui com tudo, gente. Eu fui com tudo mesmo, assim. E eu faria tudo de novo, sério. Então eu escolhi Joseph pelo motivo da rapidez, tá?
Só para o pessoal saber, aqui nos Estados Unidos existem 6 empresas que fazem o processo de validação. Mas por que ninguém fala dessas outras empresas? Porque a maioria das pessoas que estão no Brasil, né, os brasileiros que fazem o processo, vão passar por um visto que é o EB3, que vai procurar um sponsor e tudo mais, e para quem vai fazer o EB3 precisa do documento que chama Visa Screen. E hoje, somente o CGFNS e a Joseph emitem o Visa Screen. Então, não adianta você escolher uma outra empresa para validar o diploma, sendo que quando for chegar na parte do Visa Screen, tem que mandar toda a documentação para eles, então não faz sentido nenhum. Então, por isso que as pessoas hoje falam somente de CGFNS e Joseph. Há 2 anos atrás, só falava CGFNS, porque a Joseph foi a partir de setembro do ano passado que foi autorizada também a emitir o Visa Screen, e a gente torce muito para que no futuro próximo a Joseph comece a aceitar 100% dos estados. Hoje aceita 23 estados. Então tem bastante estado aí que você pode escolher para validar o diploma e tudo mais. Mas me conta aí, como que foi a sua preparação para o Uniclex? Você já começou a estudar antes de entrar com a documentação? Quando você entrou, já começou a estudar? Eu sou uma pessoa assim, bastante sistemática, tá? E um pouco até problemática com a questão de organização. Caiu. Vamos chamar ele de novo. Desculpa. Eu sou uma pessoa bastante sistemática, até, para quem não sabe, eu faço tratamento para comportamento obsessivo compulsivo, né? Então, eu sou muito sistemática com questão de horário, cronograma, seguir rituais, né? Antes mesmo de eu seguir o processo, de ter um report, de ter passado as etapas burocráticas, eu já estava estudando para o NCLEX, tá? Então, para quem não sabe ou está se habituando, o NCLEX é a prova de enfermagem norte-americana. Nenhum enfermeiro bota a mão no paciente, não é isso, Jean? Sem ter passado pelo NCLEX. É como se fosse uma analogia, uma OAB, que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil você pode se formar em direito, só que você só pode advogar se você passar na OAB. Nos Estados Unidos, todo mundo tem que passar no NCLEX para trabalhar lá, seja estrangeiro ou seja norte-americano. Todo mundo tem que passar no NCLEX. Então, eu coloquei uma meta na minha cabeça. Eu não tinha datas ainda, mas eu falei, eu vou estudar uns 3 meses de rever todo o conteúdo e 1 mês de revisão. Foi o prazo que eu coloquei para mim, sabe? Mental, tá, gente? Mental. E assim eu fiz, Jean. Foi um trabalho, assim, super árduo pegar tudo que cai no NCLEX, porque, gente, cai tudo, tá? Existe como se fosse um edital. As matérias cobradas serão essas. Mas, assim, resumindo, cai tudo de enfermagem. Eu, há 14 anos na oncologia, então eu tive que estudar tudo de novo. Eu fiz um cronograma para 3 meses de estudo. Cada dia da semana, eu coloquei as matérias que eu ia estudar com base nas divisões de matéria do UWorld, né? E aí meu plano era estudar os 3 meses, fazer um assessment, né? Fazer como se fosse um simulado e com base no simulado fazer minha revisão. E depois, no final da minha revisão, fazer outro simulado para ver como é que eu tava. E funcionou. Então, o que eu posso falar para vocês é que eu estudei exatos 4 meses para o NCLEX. Foi o que eu estudei, 4 meses, tá? Eu estudava todos os dias, eu abri mão de muita coisa. Sim, não tem como eu chegar aqui e falar para vocês. Gente, estuda um pouquinho que dá, tá? Óbvio que tem gente que fala assim, eu estudei 1 mês e passei. Que bom. Não acho que essa seja a realidade para a maioria das pessoas, tá?
Eu passei muitos sábados e domingos em casa estudando, deixei de ir em aniversários, avisei a minha família que eu estaria ausente, né? E comprei essa briga, tá? Gente, meu horário de trabalho comercial. Então, era das 9 às 18, por exemplo, tá? Então, são muitas horas. Em São Paulo, para qualquer lugar que você vá, você gasta 1 hora no trânsito. Então, assim, eu estudei 4 meses, de domingo a domingo, tá? Só que eu só tinha mais ou menos 3 horas por dia. Então, eu estudava 1h30, mais ou menos, de manhã. Eu acordava mais cedo para estudar 1 hora de manhã, pelo menos. E eu estudava mais 1h30, 2 horas no final da noite, tá? Então, assim, eu posso falar para vocês que dá para fazer. Vai exigir muito, vai ser super cansativo. Mas eu não ficava 8 horas estudando. Eu estudava 3 horas por dia. Claro, eu não trabalhava aos finais de semana. Então, no final de semana, sim, eu ficava 8, 6 horas debruçada. Mas for valer, assim, estudo efetivo, acho que a gente podia contabilizar aí umas 4, 5 horas, né? Porque não é que você sentou 8 horas, que aquelas 8 horas foram efetivas, tá? Então, foi isso. Eu coloquei aquele cronograma, pedi desculpa, meus pais moram no interior, mãe, agora, por exemplo, na reta final, eu ia para lá, passar os finais de semana, mas, assim, não conseguia dar toda a atenção que eles mereciam, mas pelo menos fisicamente eu estava perto deles, mas era no escritório estudando. Ou deixava. Agora eu vou entrar para estudar com o pessoal do Descomplica, né? Meus amores do Descomplica. Então, nós vamos entrar numa live para estudar. Entrava aquela galera, a gente discutia os temas, conversava com a questão, etc. e tal. No último mês eu falei, mãe, não vai dar para eu ficar perdendo tempo na viagem. Então, eu vou ficar sem ir, a gente vai se vendo por chamada de vídeo. Peço sua compreensão e a do pai. Mas vai passar, vai valer a pena, com aquele medo, né? E foi isso. E assim, eu sempre fui uma pessoa de escrever muito. Eu escrevo muito. E eu comecei a estudar escrevendo. Só que o tempo que eu estava perdendo escrevendo, eu fui caindo na real de que, olha, se eu for escrever tudo que eu quero, eu não vou passar, tá? Então, eu vou ter que fazer concessões, a gente tem que fazer concessões. Então, eu deixei de anotar e toda a minha atenção foi para assistir vídeo do Simple Nursing e responder questões no YouWord todos os dias, salvo raríssimas exceções, tá? Já falando disso aí, isso, eu também assumi um compromisso de não pegar, sabe, Jean? Porque vai chovendo material. Ai, tem esse resumo, tem esse livro. E a gente se perde. A gente quer abraçar o mundo, ler todos os livros, todos os resumos, todos os materiais, e a gente se perde. E como tudo é muito caro, eu sempre falo para o pessoal, gente, concentra seu dinheiro. Se for para investir, invista no YouWord. Então, eu tinha o dinheiro, eu comprei o YouWord para 6 meses, mas eu não queria ficar 6 meses estudando, não queria estender isso, tá? Então, eu estudei assistindo vídeo do Simple Nurse e YouWord. Claro, dei uma olhada, às vezes aquele vídeo, aquela questão não ficou muito claro para mim. Então, eu entrava lá no YouTube, procurava um vídeo da Nurse Sarah, etc e tal. Mas eu sou realmente uma discípula do Simple Nursing e do YouWord, porque foram essas as minhas bases para passar no NCLEX, tá? E claro, eu nunca estudei inglês formalmente. Todo o estudo tem que ser em inglês. Comece devagar, mas comece em inglês. No começo você vai traduzir mais, depois você vai traduzindo menos. Eu não tive esse problema porque a minha gata querendo desligar aqui. Eu não tive esse problema porque como eu trabalhei muito com pesquisa,
eu já estava imersa no ambiente do inglês, mas eu nunca, formalmente, eu nunca estudei inglês. Tudo que eu aprendi foi por minha conta. E eu aprendi muito inglês estudando para o NCLEX, porque várias palavras que eu não conhecia, aí você anota lá, você vai ver aquela palavrinha, você vai lá e anota aquela palavrinha que você não sabe, tá? Mas, gente, não deixem que isso seja... eu não tenho nada de inglês, eu não vou começar. Gente, tem que começar de algum lugar. Eu sei que hoje parece fácil para eu falar, mas só eu sei o que eu passei para ter essa aprovação, sabe? E é uma sensação... Eu realmente, assim, eu nem consigo falar muito, que eu me emociono. É uma sensação que não dá para explicar, gente. Não dá. Quando você vê ali pés, você fala, eu não acredito. É. E aí isso... Você fala, cara, eu faria tudo de novo, né? Não fiz curso de inglês. Todo inglês que eu sei, que não é muito... Eu sempre estudei por conta, só na escola, e eu tive que aprender por minha conta, porque trabalhei com pesquisa, mas não fiz curso de inglês para o NCLEX, tá? Gente, o pessoal tá nos comentários aqui me deixando emocionado, o pessoal do Descomplica. Esse grupo foi muito especial para mim, porque a gente se apoia muito. É importante a gente ter uma rede de apoio. Então, assim, minha rede de apoio foi minha família, foi o pessoal do grupo, né? Alguns amigos que sabiam, e a fé, né? Que aí, independente da religião, a espiritualidade de cada um, né? Sustenta, seja lá o que você acredite. Então, a gente tem que ter essa coisa de descompressão, né? Mas vale muito a pena. Vale muito. Eu achei que eu não tinha passado, né? Fala que a gente te ama. Eu achei que a gente não tinha... Eu achei que eu não tinha passado na prova. Porque a minha prova terminou com 75 questões. E não é uma prova fácil. Então, eu realmente achei que eu não tinha passado, mas a minha amiga, foi a mesma amiga que me inspirou a dar esse processo, ela fez o trick para mim, e ela me ligou para falar que tinha dado o good pop-up, e eu só sabia chutar, gente. É uma sensação realmente que não dá para explicar, assim. Vale muito a pena. Não desistam dos seus sonhos mesmo, assim. Para quem não sabe, né, tem gente que às vezes não sabe ainda o que é Simple Nursing e o Word. São duas plataformas, são as maiores, as mais conhecidas, de ajuda de bancos de questões referente ao NCLEX. Né? Então, o Word é a mais completa, é cara, né? Então, o que a gente costuma falar para quem vai começar a estudar para o NCLEX, que não tenha um vocabulário ainda específico da área da enfermagem, começa no de graça. Vai nos vídeos no YouTube. O Simple Nurse tem o canal do YouTube que tem bastante informação. Tem o da Sara também. A Sara Registered Nurse também, que fala muito sobre o NCLEX. Começa a pegar os vocabulários por lá. Contrata o Simple Nursing, que é mais barato. Vai ter muito vídeo também, né, que é até separado por áreas, né, Carolina? E depois, aí sim, contrata o Word, porque é o que o pessoal indica. Tá? E é realmente o que você falou, tem muito material, tem muito, não existe só esse, existe vários. Até quem é enfermeiro que forma aqui nos Estados Unidos estuda para o NCLEX, então tem milhares de... Exatamente. Tem uma pessoa que perguntou aqui, a Isa, sobre o livro de fundamentos de Potter e Perry. Desculpa, Isa, eu realmente não conheço, tá? Esse livro. Eu sei que eu comprei um livro, que é o Kaplan, que no final das contas,
O que ele foi útil para mim foi que estudar estratégia da prova. É uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar também. O Kaplan foi muito útil nisso, mas em termos de conteúdo teórico, para mim foi Simple Nursing e o Word. O Word é uma plataforma, gente. Você compra, é sempre em dólar, né? E o valor varia com o tempo que você quer comprar. Você pode comprar 3 meses de Word e tem direito a um simulado. Eu não sei quanto tá. Eu comprei 6 meses com 2 simulados. Acho que foram $299. Deu 1.500 e cacetada. Uma tristeza que não dá para parcelar, né, gente? Então, assim, o processo é custoso, tá? Por isso que eu me dediquei tanto também para estudar, gente, porque da onde que nós vamos ficar tirando dinheiro, né, eternamente? Porque para fazer o NCLEX são $350, né? Então, assim, realmente não dá para levar na brincadeira, a não ser que você esteja muito cheio de dólar para gastar, o que não é o caso, né? E se você não passar no NCLEX, depois de 45 dias, você pode pagar de novo. Você pode pagar de novo e dali 45 dias você pode fazer de novo o NCLEX e tentar de novo, tá? O NCLEX é uma prova, que eles chamam de teste de computador adaptativo, né? Então, gente, o NCLEX é uma prova diferente do que a gente está acostumado a fazer no Brasil. Eu fiz tudo do Brasil, não precisa ir para os Estados Unidos fazer. O NCLEX é uma prova que a gente é diferente. A gente está acostumado a fazer prova e ter uma nota X. Eu preciso tirar 7 para passar, a média é tal. O NCLEX não. O computador tem ali uma linha média imaginária, tá? Que a gente não vê isso, é tudo que a gente vai aprender. Você tem que ir bem o suficiente para se manter acima daquela linha. Se você está fazendo a prova e vai para baixo daquela linha, a ponto de depois não conseguir se recuperar mais, o computador encerra a prova, tá? Então, assim, a prova vai de 75 a 145 questões, né, Jean? 75 questões, todo mundo vai fazer, é o mínimo. Só que, chegando no 75, a prova pode fechar, porque você não foi bem e não vai conseguir passar. Chegando no 75, a prova pode fechar e a tela literalmente apaga. Então, assim, chegou no 75, fechou a tela, ou é porque você passou ou é porque você não passou, tá? Em geral, se fechou com 75, o computador já conseguiu ter uma conclusão se você passou ou não passou na prova. Se você respondeu a questão 75 e o computador ainda não conseguiu matematicamente decidir se você passou ou não passou, ele vai continuar te dando questão. E ele pode te dar questão até 145 questões. Se você respondeu 80 questões e ele chegou a uma conclusão sobre você ter passado ou não, aí ele encerra a prova. Tá? Então é um pouco diferente. E eu fiz a prova e a minha prova encerrou com 75 questões. E eu achei que eu não tinha passado. Eu saí da sala chorando. Foi o único momento que eu realmente, pré-prova, assim, na prova eu tava incrivelmente calma. Mas quando fechou com 75, eu falei, não passei, saí chorando já da sala. Uhum. Então, achei que não tinha passado, tá? A prova do NCLEX vai mudar em abril, né? De 2023. Serão mais casos clínicos interligados. Eu fiz algumas questões. No final da sua prova do NCLEX, ele pergunta se você quer responder questões do modelo novo para ajudar as próximas pessoas. Eu respondi algumas questões, eu achei bem cansativo, mas também porque eu já estava emocionalmente abalada, sabe? Eu não sei se num outro contexto eu ia achar tão cansativo. Eu não sei se o próximo NCLEX vai ser mais difícil. Eu acho que ele vai ser mais cansativo, tá? De fazer a prova. Mas o conteúdo não muda. A mudança, eles falam que vão ser... o conteúdo vai ser o mesmo, né? Mas eles falam que a mudança vão ser gradativas, né? À medida que com o tempo vai passando, eles vão mesclando. E uma coisa também importante o pessoal saber, o NCLEX é uma prova inteligente. As questões não vão ser mescladas fáceis e difíceis, não. Eles
À medida que você está acertando, ele vai aumentando o nível de dificuldade. Você acertou, ele manda uma mais difícil. Acertou, manda uma mais Exato. difícil. Errou, ele manda o mais fácil. Errou, manda o mais fácil. Acertou, manda o mais difícil. Ele vai te testando Exato. até ele ter 100% de certeza que está aprovado ou não. Aprovou ou não aprovou, fechou a tela, e aí eu faço o trick para poder saber se realmente você ali, para você realmente saber se você passou ou não, ou você aguarda o resultado oficial do board. Isso também varia de board para board, tem board que manda e-mail, tem board que Mas você entra no site e vê. é uma prova assim, Isso interessante. varia É muito. uma prova basicamente de segurança, cuidado seguro. Então, mas tem muito raciocínio clínico, tá? Tem muito raciocínio clínico. Sim, Babi, o único centro aplicador no Brasil, por enquanto que eu saiba, é em São Paulo, tá? E é uma prova que eu até sou um pouco grata, assim, porque realmente me trouxe insights muito importantes sobre ser enfermeiro, né? E se tem um conselho que eu dou para quem vai estudar para o NCLEX, não comece estudando para o NCLEX. Comece estudando o NCLEX. Então, se tem um conselho que eu posso deixar, além de focar muito nisso, saber que sacrifícios serão necessários, né? É você estudar como a prova do NCLEX é, como ela é desenvolvida, como as questões são feitas, o que as questões exigem de você. Essa é a dica que eu dou, assim, porque quando você não souber o conteúdo, você não sabe o conteúdo da questão, se você souber a estratégia de provas, muitas vezes você consegue responder a questão. Então, a gente tem que ser estrategista, não basta saber só sobre o conteúdo, a gente tem que saber como a prova é pensada para usar isso a nosso favor, né? Como eliminar alternativas. Então, são tricks, assim, são dicas, coisinhas que a gente vai aprender. Então, eu comecei estudando assim. Primeiro, eu li tudo sobre o que era um teste adaptativo, tá? Depois que eu fui estudar conteúdo. E que o pessoal brinca comigo, que várias pessoas já escreveram ali, conversar com a questão, é porque quando eu estava estudando em grupo com o pessoal, eu sempre falava, gente, calma, porque a gente tem aquela ansiedade de ler a questão e já ir responder a alternativa. Eu falava, gente, calma, vamos conversar com a questão. Vamos ver o que a questão está querendo saber da gente. Então, exatamente. Então, a gente Para ver se não conversava com dá a questão. Então, pegadinha. como, por exemplo, caiu uma questão sobre pancreatite. Em vez da gente ir para as alternativas, a gente falava, vamos conversar com a questão. Então, pancreatite. O que a gente sabe sobre pancreatite? E assim, nos estudos, a gente ia puxando da memória. Bom, pancreatite é uma inflamação do pâncreas, onde o pâncreas está sendo consumido pelas enzimas. Então, o paciente não vai conseguir digerir. O paciente não vai conseguir digerir. E aí, a gente vai conversando com a questão, antes de ir para as alternativas. Então, assim, não tenha ansiedade na hora de responder as questões. Leia e pergunte para si mesmo o que o NCLEX quer saber de mim nessa questão. Essa é uma coisa que funcionou muito para mim, e quem está aí online, que é do grupo Descomplica, sabe que funciona para gente. Olha lá, o pessoal falando, calma, gente, vamos conversar com a questão. O pessoal fala que quando está estudando, muda a questão e ouve a minha voz falando, vamos conversar com a questão. Então, ficou uma brincadeira interna nossa, mas é isso, é a tranquilidade de saber que a gente pode vencer essa prova. E se não passar também de primeira, gente, todo mundo, quem passou de primeira e quem passou de quinta, é todo mundo RN. É que a gente não quer gastar esse dinheiro, né? Então, é isso, valeu muito a pena. Eu agora comecei os meus estudos para o inglês. Agora, eu não tenho sponsor, não tenho nenhum contrato assinado, não fui atrás ainda, porque o peso emocional do NCLEX foi muito grande, então eu quis dar um respiro para mim, né? Faz aí, desde que eu passei, não sei quantos dias, mas não tem
tanto tempo assim, mas eu tô fazendo vários nadas, assistindo várias comédias românticas no Instagram. Sempre que eu posso, eu entro no grupo de estudo para tentar contribuir para o pessoal lá do Descomplica, porque eu sou apegada a eles, né? E me mantém viva de alguma forma a relação que a gente construiu. Mas agora, hoje, eu comecei a minha aula de speaking, então eu vou fazer aula de speaking várias vezes por semana. Eu fechei um curso com uma empresa especialista em IELTS, que é a prova que eu escolhi fazer, porque eu acho que ela é muito bem aceita, então eu não quero correr o risco de depois ter que fazer prova de inglês de novo. E é isso. Em termos práticos, nada mudou para mim. Assim, eu vou, não tenho emprego, não tenho sponsor, porque cada um sabe de si. Esse é o meu ritmo de ir, sabe, Jean? Então, agora eu vou focar no inglês, porque eu quero passar nessa proficiência, né? Então, esse é o momento que eu tô, assim, Hoje eu comecei as minhas aulas de speaking, e daqui em diante agora vamos com tudo, né? Vamos com tudo para cima desse inglês. Falar um outro idioma que você não é nativo é muito difícil, né? Mas depois de eu ter passado no NCLEX, hoje eu sinto que eu sou capaz de qualquer coisa. Eu falo que em 5 anos eu quero estar trabalhando no maior hospital oncológico do mundo. Quero ficar conhecida como a enfermeira brasileira que foi trabalhar no maior hospital oncológico do mundo. Eu me dei 5 anos para isso. E não é porque eu me acho, mas é porque depois que eu passei no NCLEX, eu sinto que eu sou capaz de conseguir qualquer coisa que eu queira e que me for permitido, que me for para o meu bem, né? Que for para o meu bem. Uhum. Então, e sempre, sempre, sempre que eu puder ajudar as pessoas, eu recebi muita ajuda gratuita e eu quero sempre devolver isso para as pessoas. Eu quero sempre mostrar o que a enfermagem é capaz, sabe? A gente está vivendo um momento muito delicado para a enfermagem, né? Que é uma profissão socialmente desvalorizada. Estudei 4 meses, Babi, 3 meses de estudo, 1 mês de revisão. E eu tenho muito orgulho de ser enfermeira. Eu tenho muito orgulho de ser enfermeira. Eu não acho que dar um banho no leito, que trocar uma fralda seja um serviço sujo em nada. Pelo contrário, dar um banho no leito, embora eu não faça isso há muito tempo, ele é uma oportunidade do enfermeiro pôr o olhar clínico dele ali, sabe? Quando você troca a fralda de alguém, eu tive uma professora na faculdade que falasse, não importa se você tem 1 ano de formada, se você tem 10 anos de formada, sempre que você vai trocar a fralda de alguém, que você troque sempre melhor. Cada vez que você troca uma fralda, que a fralda que você troque hoje seja melhor do que a fralda que você trocou ontem, e menos do que a fralda que você trocou amanhã, sabe? Então, o cuidado bedside, para mim, de enfermagem, é muito importante. Eu amo ser enfermeira. Eu amo quando eu sinto que, de alguma forma, eu ajudei um paciente a passar por um momento difícil. E eu nunca admiti que ninguém me destratasse por isso. Então, eu tenho um relacionamento excelente com a equipe médica, porque eu sempre me posicionei sobre a minha importância ali naquela equipe, né? Mas eu queria que a enfermagem... Gente, eu vou fazer 38 anos, que para muitas pessoas é encarada como velho, né? E eu tô começando o meu sonho de uma vida agora. E eu não me arrependo, acho que as coisas são como tem que ser, também cada um tem seu tempo. Mas se eu tiver que deixar uma mensagem para essas 60 e tantas pessoas que estão online aqui, não desistam. As dificuldades, elas vão aparecer, não quero parecer coach aqui, entendeu? Porque eu acho que na vida não é só querer, não. A gente tem o fator sorte, a gente tem o fator dinheiro, a gente tem o fator social, sim, né? Que a pessoa que vai e volta trabalhar de carro, ela tá em vantagem com aquela pessoa que toma 2, 3 conduções para ir trabalhar, sabe, Jean? Então, o contexto, ele é importante, sim. Ele é importante, sim. Eu me sinto privilegiada em muitas coisas, apesar da minha origem muito humilde. Mas o que eu
o que eu queria, assim, deixar de mensagem para as pessoas é: não desistam dos seus sonhos, tá? Lembre-se do que é a enfermagem, porque muita gente escolhe a enfermagem, mas pouca gente escolhe ser enfermeiro, tá? Então, assim, não, assim, e não aceite menos do que a gente merece, não aceite que as pessoas desmereçam, vai atrás do seu sonho. Meu sonho está começando só, mas já valeu a pena até aqui. Então, se eu tiver que deixar uma mensagem para as pessoas não desistam. Para quem está online, quiser me mandar mensagem, eu sempre que eu tiver um tempinho, eu vou tentar responder com calma, eu vou tentar ajudar o pessoal da Brazilian Nurse Abroad, aqui na pessoa do Jean, né? Eles fazem consultoria. Se você quiser, tenho certeza que ele vai ter maior prazer em explicar para você quem precisa de consultoria, por onde eu começo, o que eu faço. Mas, gente, não desistam, não desistam. A enfermagem é uma profissão maravilhosa. A enfermagem vai ter problemas aqui no Brasil e eu tenho certeza que teremos problemas nos Estados Unidos. Nenhum lugar vai ser perfeito, a perfeição não existe, tá? Outros desafios virão, aqui ou lá, né? Mas a questão é, a nossa profissão não sabe o poder que tem. E quando eu digo de poder, eu não estou falando de hierarquia, eu não estou falando de poder financeiro, né? Eu realmente falo que o poder da enfermagem é de transformar vidas. Então, assim, não desistam dos seus sonhos, os obstáculos vão vir, o processo realmente, ele tem um custo financeiro, ele tem um custo emocional, né? Mas hoje, o investimento, exatamente, o investimento. Investimento. Mas hoje eu, Investimento. Carol, eu sou RN. Quando eu contei para minha mãe e para meu pai que eu tinha passado, que eu fui explicando o processo para eles, né? Que eu falei para eles, olha, agora vocês têm uma filha que é uma enfermeira internacional, né? Eu posso trabalhar nos Estados Unidos. Eu tô apta para isso. E pensar da onde a gente saiu, né? Que muitas vezes faltou pouco para a barriga doer de fome. Então, assim, é um sentimento, assim, que eu quero que todo mundo que está aqui online tenha a chance de sentir. E que se eu puder ajudar, e eu tenho certeza que você também, Jean, a gente vai ajudar. Entendeu? A gente vai ajudar. Então, eu tinha deletado esse Instagram, porque rede social não é muito fácil, mas eu retomei ele, porque eu quero ajudar as pessoas a saberem um pouquinho, se eu puder ajudar um pouquinho, que elas são muito capazes e que a enfermagem pode ir em lugares que ninguém contou pra gente, mas que a gente vai chegar, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês e vou tentar manter o Instagram aí para motivar as pessoas. Ó, tem várias pessoas do grupo aqui mandando. Para quem não sabe, para quem não sabe, a Brazilian Nurse Abroad, ela surgiu em 2019 com o intuito de divulgar o processo de validação do diploma. Então, em 2019, quando eu criei o site, coloquei todas as informações, foi para documentar o processo da minha esposa. Para quem não sabe, para quem está aqui não sabe, eu não sou enfermeira, a minha esposa que é enfermeira, e eu que fiz o processo de validação do diploma dela, e eu não via nenhum local em português aonde falava sobre o processo. Era um vídeo aqui, um vídeo ali, muito antigo, então eu falei assim, deixa eu juntar as informações e documentar um local. A partir desse momento, a gente criou o e-book, tem um e-book de graça, tem bastante informação de graça também, para quem está iniciando essas pesquisas, quer saber como que é, tem o nosso site, tem muita informação, tem e-book, muita coisa de graça aí. Então, como a Carol fez, vocês conseguem também fazer o processo por conta própria, e a nossa empresa está aí
para poder ajudar se alguém precisar em qualquer etapa do processo, seja na validação, seja na aplicação do board, seja no endorsement, como a gente vai ajudar a Carol para o endorsement dela, para o Texas, seja no Visa Screen, e a gente está com alguns projetos aí também para poder ajudar também quem fez todo o processo por conta própria até conseguir um sponsor aí. Então, a gente vai estar ajudando vocês, tá? Então, quem precisar saber sobre o processo, saber como que é o processo, tem muita gente falando do processo, vai ter a Carol também, falando no Instagram dela, tem o nosso e-book, tem o nosso site, tem bastante informação lá. Vamos para as perguntas. Nossa, tem bastante pergunta aqui. Dicas de sites, cursos e eu acho afins que a para live cai com preparatórios do 1 hora, mas NCLEX. se o pessoal quiser voltar, se você tiver com tempo, eu tenho disponibilidade se cair, só para vocês saberem que mais perguntas. Vamos lá. Eu acho que vai mais um pouco, Dilma, mas vamos lá. Se cair, a gente volta de novo. Então, vamos lá. Dicas de sites e cursos afins para o preparatório do NCLEX. A gente já tinha falado, né, do U-Word, Isso, Simple o Kaplan Nurse, e é você um livro comentou bom, do Kaplan, né? Mas eu precisei ir afim, assim, porque ele tem a base muito boa, mas muito geral. E eu precisava um pouquinho, esmiuçar um pouquinho mais, né? Então, mas o Kaplan tem um capítulo muito bom sobre estratégia de prova. Então, nesse sentido, valeu muito a pena, né? Mas, para mim, assim, como eu brinco, eu sou discípula do U-Word e do Simple Nursing. Eu também usei o Archer, a plataforma, na fase final, porque o Archer tem a opção de fazer vários tipos de simulados semelhantes à prova. E os simulados foram realmente muito fidedignos. Eu sempre dava pass ou high chance, né? High chance of pass. E então foi muito legal. Mas se eu tivesse que escolher 2, seria Simple Nursing e o Word. Se eu tivesse que escolher e o Word, porque o Simple Nursing tem muito material gratuito no YouTube, né? São vídeos maravilhosos. Quem tiver interesse, digita lá no YouTube Simple Nursing, qualquer coisa, qualquer assunto, cardio, e aí vê, eu acho ele incrível, super didático, tem muito material gratuito, né? Aí tem uma pessoa perguntando do Visa Screen, gente, eu não sei detalhes sobre a questão de Visa Screen, porque eu não tô na etapa do sponsor ainda, eu acabei de passar no NCLEX, tem algumas semaninhas aí, então assim, eu não sei detalhes, quando eu tiver mais pra frente a gente pode voltar numa outra live, mas esse detalhe. Sobre o Visa Screen, tem uma pergunta aqui. Eu O Visa Screen só consegue já tendo sponsor? Não. Você pode solicitar o Visa Screen no momento que você quiser, mas para você solicitar o Visa Screen, você já tem que ter passado no NCLEX e a prova de proficiência de inglês. E hoje, tanto o Visa Screen quanto o Visa for Nurse aceita 7 testes de inglês, o IELTS, o TOEFL, o AT, MAT, PTE, Cambridge e o TOEIC, tá? Então, tendo a aprovação no NCLEX e no inglês, já consegue solicitar o Visa Screen. Vamos para outro aqui. Tem muita gente aqui, um exemplo de determinação, enfermeira, que orgulho. Onde está fazendo inglês? Vocês ajudam financeiramente? Não, tutoria, não, né? Não, né? Não, peraí. A gente ajuda com a nossa consultoria, nossa assessoria. Consultoria para quem quer saber como que funciona o processo, que é uma consulta com a gente, que a gente explica como que é o processo, ou tem alguma dúvida, ou está com algum problema e queira resolver algo pontual. E tem a assessoria, que é para quem que quer o acompanhamento durante o processo. Em qualquer etapa do seu processo, você pode
contratar assessoria, a gente faz acompanhamento, faz a questão de preenchimento de Tem uma pessoa aqui formulários que e tudo perguntou se eu mais. fiz a prova no Brasil ou nos Estados Unidos. Não, estou no Brasil, sempre estive no Brasil durante todo esse processo, fiz tudo daqui, fiz a prova daqui. O centro aplicador autorizado é em São Paulo, é relativamente perto da minha casa, mas é tudo em São Paulo, tá? Tem alguma pessoa, Jean, que perguntou sobre o grupo Descomplica. Eu vou ter que fazer um pequeno parênteses sobre isso. O grupo Descomplica, ele não foi criado por mim, tá? O mérito é todo da Fernanda, uma amiga nossa que passou no NCLEX em maio. E ela criou o grupo porque ela estava num outro grupo, fez uma pergunta bem básica, e aí ela não recebeu, ela, assim, meio que tiraram o sarro dela, né? E ela se sentiu um pouquinho abandonada, né? Nesse processo todo e tal. Então, ela criou o grupo numa tentativa de juntar algumas pessoas que também estavam nesse processo, é um grupo de WhatsApp, e criou esse grupo no intuito de ajudar um pouco as pessoas e um apoiar os outros nesse processo. Só que o grupo foi crescendo, 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 crescendo. E a gente tem 200 e tantas pessoas, tem uma lista de espera para entrar. Quem está nesse processo aí de validação, meio que todo mundo já conhece o Descomplica, e o Descomplica foi crescendo, e a gente se tornou muito amigos, e a gente fazia muitas lives de estudo, continua tendo, e a gente tem um Classroom onde a gente disponibiliza muito material gratuito de estudo, todo mundo que faz resumo, escaneia, bota lá, né? Mas infelizmente ele tem uma fila de espera, assim. E as pessoas que estão lá, elas se tornaram assim uma parte de mim, porque elas me deram muita força. O pessoal do grupo me deu muita força. Tem essa rede de apoio, assim, e as pessoas do grupo são muito boas para mim. Eu não mereço esse carinho que eles me dão, assim. Então, quem está nesse processo, né, meio que todo mundo já conhece o Descomplica, mas os links das lives de estudo que a gente faz, eles sempre um vai passando para o outro, né? Tem grupos que para quem não conseguiu entrar no Descomplica, os amigos compartilham. Então, muitas vezes as nossas lives elas são abertas para quem quer estudar, quem quer saber um pouquinho mais sobre a prova. Então, fiquem atentos. Atentos, porque pode chegar um link de estudo. Mas é um grupo, assim, gratuito. É tudo gratuito, material de estudo. É um grupo de apoio mesmo que ganhou meu coração. Legal. Tem uma pergunta aqui. Como faz se fechar o contrato com o hospital que não é do mesmo estado que aplicou? Isso é normal, tá? Nem sempre você vai achar, um sponsor vai te contratar para o local onde você tem a licença. Quando você faz o NCLEX, você escolhe o estado que você vai fazer o NCLEX e você tem uma licença, por exemplo, na Flórida. Quando você vai fazer uma entrevista com o sponsor, ele não quer saber aonde você tem licença. Ele quer saber se você passou no NCLEX. Então, quando acontece isso de você ir para um outro estado daquele que você fez a aplicação, existe um processo que chama endorsement, que é a transferência da licença do estado onde você fez o NCLEX para o estado onde você vai trabalhar, que é o trabalho que a gente vai fazer para a Carol. Você fez em Montana, né, Carol? E vai fazer o endorsement para o Texas, né? Então tem que entrar... Então tem que entrar no site para poder ver os requerimentos de endorsement e tudo mais. A aplicação é feita... É um processo tranquilo de fazer, isso é normal, isso é comum. Até enfermeiros que formam aqui moram em estado, vai para outro estado. Eu não entendo, né, o Jean, que é o especialista, mas para fazer um paralelo, eu acho que é assim. Vamos supor que você se formou em São Paulo, então você tem um Corém em São Paulo e arrumou um emprego no Amazonas. Então você vai ter que transferir o teu Corém para o Amazonas. E pelo que eu entendo, um paralelo de forma simplificada seria isso. Eu apliquei pelo estado de Montana, não porque eu já tinha trabalho em Montana, porque Montana não exigia nota de inglês da prova de proficiência. E eu queria algo mais rápido e menos burocrático. Então, eu apliquei por Montana para agilizar o processo, mas não tenho nenhum trabalho
na verdade, em lugar nenhum, mas não ia trabalhar em Montana, era só para poder dar continuidade no processo. E aí, mais para frente, quando aparecer alguma coisa, etc., chegar a minha vez, né? Que há de chegar. Aí, se necessário for, se for em outro lugar, eu vou fazer o endorsement, tá? Mas a prova do NCLEX, ela não é por estado. O NCLEX é uma prova que você faz e ela vale para sempre. É uma coisa vitalícia. Uma vez. Alguém me perguntou do inglês aí. Eu nunca estudei inglês. Vou falar de novo. Já respondi, mas eu vou responder de novo. Eu nunca estudei inglês formalmente, gente, numa escola de inglês, tá? Minha família não tinha dinheiro para eu estudar inglês. Então, eu estudava o inglês que era dado beabá na escola. E o resto, quando eu fui trabalhar com pesquisa clínica, eu precisei fazer uma imersão aí no inglês. Então, comprei um curso online para ir estudando por conta e tal, mas assim, tudo por minha conta e risco, tá? Não fiz um curso, não fiz cultura inglesa, não fiz seu LEP, não, foi na raça mesmo, tá? Inglês na raça. E eu acho que a enfermagem tem que parar dessa coisa de, eu só vou estudar inglês se eu quero ir para os Estados Unidos, se eu não quero, eu não preciso. Gente, assim, publicação no PubMed, você acha as melhores publicações em inglês. Então, para mim, não faz o menor sentido um enfermeiro que queira saber inglês só porque vai para os Estados Unidos. Para mim, o inglês, não é para mim, os especialistas dizem, o inglês hoje ele é o básico, é quase como que um português, mesmo para quem trabalha no Brasil. Você tem que estudar inglês para ler os melhores artigos, se você for num congresso fora, ou se você não tiver num congresso no Brasil e vier uma pessoa que fala inglês. Gente, assim, a gente tem que querer mais também, né? Não, eu sei que a enfermagem é sobrecarregada, mal remunerada, etc e tal, mas assim, a gente tem que querer mais. Tem muito material gratuito no YouTube. Em inglês é para qualquer um. Não tem como ficar sem. Essa é a minha opinião, eu acho, assim. O inglês, ele abre portas, né? Essa é a realidade. Tem uma pergunta aqui, é melhor obter experiência aqui no Brasil antes ou já poder iniciar o processo recém-formado? Bom, a questão da experiência, alguns sponsors exigem que você tenha experiência. Se você já tiver uma experiência, estiver trabalhando no momento que estiver procurando o sponsor, você vai ter mais oportunidades. Se você acabou de formar, não vai procurar emprego, vai ficar só por conta de estudar e tudo mais e tal, e quando for procurar sponsor, você vai ter menos oportunidade aí de proposta, tá? Então, o ideal, sim, é você formar. Exatamente. Eu tô fora da assistência há muito tempo. Então, eu já sei que pode ser que isso seja um problema, assim, na hora de eu conseguir um sponsor. Apesar de eu ter muita vontade de trabalhar, isso não é um problema. E acho que todos nós temos uma imensa capacidade de aprender, né? Então, assim, faz 5 anos que eu não funciono uma veia. Bom, se eu treinar 1, 2, 3, 10 vezes, eu vou relembrar como é que funciona uma veia. Agora, por que eu estou escolhendo aquela veia, que é o conhecimento, o background que a gente tem que ter, isso está em mim, né? Então, claro que a experiência para quem está no beira-leito vai ser muito mais fácil na hora de conseguir um emprego. Mas eu não vou desistir. Não vou desistir mesmo que seja mais difícil para mim, eu vou até o fim. Eu vou até provar para eles que vale a pena me contratar. Não cheguei nessa etapa ainda, focando no inglês, mas eu vou até o fim. Até a hora que eu vencer eles pelo cansaço. Uma coisa que você falou no começo aí, eu até gostaria de reforçar também. Você falou que o sponsor foi uma agência, te na negou, verdade. né? E foi um balde de água fria. Agência, né? Então, uma coisa que todo mundo tem que ter em mente, não existe só um sponsor nos Estados Unidos. Existe vários. Quando fala vários, é vários mesmo. É bastante. Então, assim, se um negou, tenta o outro, né? Não desiste. Já teve gente que nos procuraram, uma vez mandou mensagem porque viu uma live nossa, falou assim, nossa, eu achava que só existia esse sponsor, mas não, existe mais, eu vi no site de vocês, eu vi vocês falando na live. Então, assim,
não é que aquele sponsor te negou que você não pode atuar como enfermeiro nos Estados Unidos. Às vezes o sponsor te negou porque o requisito, você não estava atendendo aos requisitos dele, né? Mas vai ter outras oportunidades. E também não aceita a primeira proposta que te fazem, tá? Aqui tem muita vaga para pouco enfermeiro. Então, não aceita qualquer coisa, não... também não vai ficar a vida inteira escolhendo, eu quero o melhor salário, eu quero um cargo de manager, né? Então, calma, vai com calma, mas tu tem que ver os prós e os contras, né? O que é viável para você. Até ali você consegue ceder, estender. Justamente. Não, isso aqui para mim é... Então, esse já não é uma opção. Só que a gente tem que lembrar que a gente também não vai abaixar a cabeça, mas a gente também tem que saber fazer concessões, né? Então, hoje eu tenho uma carreira consolidada no Brasil, dentro da enfermagem oncológica eu sou relativamente conhecida. Então, hoje, Carol, aqui eu tenho 15 anos de enfermagem oncológica. Quando eu for para os Estados Unidos, gente, eu tenho plena consciência de que eu vou voltar para a base. E tudo bem, tudo bem. Às vezes para dar 2 passos para trás para depois seguir a caminhada, né? Então, assim, com a humildade, a certeza de que eu vou ter que saber ceder, eu não vou poder fazer algumas exigências, porque lá a minha carreira vai estar começando. Então, eu tenho claro para mim, sabe? A gente tem que ver o que é prós e contras, o que vale a pena e o que não vale a pena para a gente. Quando chegar a minha vez, eu vou avaliar as propostas, mas assim, sempre com humildade, porque a gente vai estar meio que começando do zero, né? Então, assim, às vezes aqui você é uma pessoa super top, todo mundo te conhece, etc e tal. Hoje eu considero que eu sou reconhecida na área da enfermagem oncológica, mas com a plena certeza que eu chegando lá, eu vou tá dando os meus primeiros passos, sabe? Não chegar com banca, nada disso. Agora, fui um pouco atrevida, porque eu resgatei o e-mail que a agência me mandou falando que eu não ia ser... que eu não fechava os critérios e que eu, por favor, não insistisse. Por acaso, eu guardei esse e-mail, eu resgatei esse e-mail, e esse e-mail fazia exato 1 ano, o mesmo dia que eu recebi o não, foi o dia que eu passei no NCLEX. 1 ano depois. Eu respondi para eles esse e-mail 1 ano depois, agradecendo pela negativa deles, porque a negativa deles, esse chute que eles me deram, me jogou para frente. Fui um pouco afrontosa? Fui, mas eu tava com isso um pouco entalado na minha garganta. Que também sou humana, né, gente? Também tenho as minhas ranhuras. Então, eu resgatei esse e-mail e quando eu olhei a data, era exatamente 1 ano. Em 1 ano do chute, do não, da porta fechada na minha cara, eu passei do 0 para uma validação de diploma e uma aprovação no NCLEX. Então, eu respondi aquele e-mail agradecendo, porque foi aquele não que me jogou para frente, sabe? Foi um pouco afrontosa, mas assim, eu precisava falar. Exato. Tirou o que estava entalado, né? Vamos para a última pergunta aqui. É interessante ir para fazer a pós nos Estados Unidos ou ir com uma pós daqui do Brasil? A pós-graduação, ela não é aceita, a do Brasil não é aceita nos Estados Unidos, tá? Só mestrado e doutorado. Então, se tem interesse de fazer uma pós, deixa para fazer aqui nos Estados Unidos. Já estamos com 1 hora já e 17. Carol, então fala aí para o pessoal que está iniciando o processo, que está começando as pesquisas, então, que está estudando para a minha mensagem final é: sempre é tempo da gente sonhar. Então, estou aqui de peito aberto para vocês, virando para os meus 38 anos, com 15 anos de carreira, dizendo que eu estou começando de novo para percorrer o meu sonho de ser uma enfermeira internacionalmente reconhecida. Humildade, porque se eu cheguei até aqui, não cheguei só. Então, eu abdiquei de muita coisa e a minha família precisou abdicar da minha companhia, da minha presença, mas sabendo que tinha um propósito maior. Então, eu sei que tem muitas mulheres aqui que têm filhos. Eu não tenho filhos, não pretendo ter, mas a maioria das minhas amigas do Descomplica tem filhos.
E elas estão abrindo mão de muito tempo com os filhos, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo os filhos vão olhar para elas e falar: mamãe, você estudava tanto? E quando eles estiverem lá nos Estados Unidos, vivendo uma outra vida, as crianças bilíngues, vai ter valido a pena. Então, assim, vai ser necessário fazer concessões e abrir mão de muita coisa. Vai exigir um investimento financeiro. Se você não tem agora, tenta se programar um pouquinho por mês, tá? Eu saí praticamente do nada na minha vida. Eu tenho muito orgulho de ser de uma região periférica, mas ainda assim com os meus privilégios, né? Como uma pessoa branca. Eu não cheguei aqui sozinha. As meninas, a Fernanda Ribeiro, que criou o grupo do Descomplica, foi instrumento, e as pessoas do Descomplica foram meu suporte, minha família. O grupo de ajuda também da Joseph, quando eu estava validando, que não sabia por onde começar. Então, assim, eu tenho muita gratidão, e a gente tem que ter consciência de a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Lugar nenhum sozinho, tá? A gente tem que ter humildade nesse processo, porque quando a gente for para os Estados Unidos, que essa hora vai chegar, a gente vai estar começando do zero, né? Então, a gente tem que ter essa humildade, lembrar que às vezes a gente dá 2 passos para trás para depois dar 3 para frente, né? E estudar inglês. Se tá sem grana, tem muito material gratuito na internet, muito material gratuito mesmo. Então, os materiais do Descomplica circulam nos grupos. A gente criou 4 modelos de cronogramas já com as aulas divididas por dia, incluindo dia off, incluindo dia de descanso, que era uma coisa que eu deveria ter feito mais. E isso rola gratuito aí pelas redes, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem. Não importa de onde saiu, mas sim onde você quer chegar, vai buscar seu sonho, nunca é tarde, o tempo vai passar de qualquer jeito. Eu ia chegar nos 38 anos de qualquer jeito, né? Eu vou chegar nos 45 de qualquer jeito. Agora, o que eu quero conquistar até os 45 é por minha conta, né? Busquem rede de apoio, saibam que vai ter investimento financeiro e emocional. Às vezes vai doer, vai dar desespero, vai dar vontade de largar tudo. Mas, quando você vê o seu nome ali, o teu PES ali, e você fala: gente, eu sou RN. É só o primeiro passo, mas assim, vale muito a pena. Vamos levar a enfermagem em lugares nunca antes vistos. E se eu puder encabeçar esse movimento, a enfermagem brasileira pode contar comigo para isso. Encabeçar eu não digo, porque tem muita gente que veio antes de mim. Mas se eu puder contribuir, ser instrumento, tá? Não quero encabeçar nada, me contento em ser um instrumento, de ajudar as pessoas a estudar, de ajudar as pessoas a conquistar, de ver todo... Esse mês a gente teve 6 aprovados no NCLEX, no grupo. 6 aprovados no grupo. É um número grande, né? Então, assim, muita gratidão, não desistam. Eu vou tentar manter a página ativa, não prometo, porque às vezes a rede social é cansativa, né? A gente trabalha. Vou focar no inglês. Então, assim, eu também abri mão um pouco da rede social, né, durante a prova, né? Mas não, gente, é isso. Eu serei uma RN. Só para finalizar, fechando, assim, eu não quero demorar. Eu comprei 2 balões com a letra R, com a RN, quando eu comecei o processo. Eu mandei fazer um jalequinho para mim, um scrubs. Mandei bordar Carolina RN. E no ano passado eu ganhei um estetoscópio da equipe médica com quem eu trabalhava. E eles me deram de dia do enfermeiro esse estetoscópio. Eu deixei esses scrubs. Eu bati um preguinho na parede do meu quarto, uma decoração assim chiquérrima. Bati um preguinho lá, pendurei esses scrubs com o estetoscópio e a bandeirinha dos Estados Unidos, e eu passei todos esses meses. Era a última coisa que eu olhava antes de dormir e a primeira coisa que eu olhava quando eu acordava. E é isso, eu falei, eu vou ser RN. Eu vou começar a construir essa história. E aqui estou, né? Aqui estou.
pequena, mas como um grão de areia ali que pode se tornar grande quando reflete a luz do sol, né? Então, acho que os pequenos pedaços podem fazer grandes coisas. E o que eu puder ajudar, eu tenho certeza que a Brasília Nurse Abroad também. E, gente, desculpa, eu falo muito, 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 muito. Mas é que eu me empolgo de falar para enfermagem, eu amo. Quem sabe eu me animo de voltar a fazer. Ah, sim, eu fiz uma montagem para cada pessoa do grupo, todo mundo usa o mesmo fundo de tela, que é a fotinho do RN lá, enfim. Mas é isso, gente. Acreditem, acreditem muito que é possível. Jean, obrigado pelo convite, pela idade. Eu falo muito, eu sou muito empolgada Eu que agradeço. com as coisas da enfermagem e eu espero, com o passar do tempo, trazer boas notícias para quem está acompanhando, né? Carol, muito obrigado por disponibilizar o seu Obrigada. tempo. Parabéns pela aprovação. Com certeza a gente vai fazer outras lives na aprovação sua do IELTS, quando você tiver o contrato com o sponsor, quando você Obrigada. chegar aqui nos Estados Unidos. Você sabe que pode contar com a gente em que precisar. E aí, tá aí, pessoal. Para quem perdeu a live no começo, né, esse daqui é um quadro que a gente vai começar a fazer com frequência. É o quadro que chama Bate-Papo com o Enfermeiro. A gente vai estar sempre convidando enfermeiros aí em várias etapas do processo, né, que estão no começo, que estão chegando nos Estados Unidos, que estão no processo migratório, para contar a experiência, né, inspirar também outras pessoas. Hoje foi a Carolina que contou um pouco da história dela. A live vai ficar gravada, a gente vai deixar no Instagram, vai subir também no YouTube. Segue a gente nas redes sociais, segue ela, quem é o nossa audiência, segue a Carol, segue a gente também, que a gente vai estar aí postando sempre sobre o conteúdo. Quem quiser saber sobre Um e-book a validação do diploma, maravilhoso, acesse né? a nossa página, tem várias informações lá. Inclusive, tem um e-book, tem muita coisa relacionada também a enfermagens, como ser enfermeiro anestesista, como fazer curso de enfermagem aqui, tem bastante postagem lá. Então, se precisar de ajuda em qualquer etapa do processo, a Obrigada. gente está aí à disposição. E é isso aí. Muito obrigado para Obrigada. quem ficou com a gente até o final. Obrigado, Tchau. Carol. E a gente se vê aí breve. Tchau, tchau.